Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Estamos começando mais um podcast Café na Pauta aqui e dando sequência a esse papo muito legal sobre café e outras culturas. Leandro Costa, como é que está? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, muita energia, muita vontade de fazer esse programa acontecer. E o negócio está indo, hein? Está indo bem, viu, Jones? A gente agradece aos acessos, às pessoas também que estão escutando pela Minas FM, que também virou programa de rádio, é tudo agora. Nossa, tá bem completinho o portfólio, né? Tá Mas completo. nós temos bastante coisa ainda para trazer para o produtor rural. Assim, é aquela ideia que nós já comentamos aqui em outros momentos, né? Agregar valor ao homem do campo, ao produtor rural. Exatamente. E agora o assunto hoje é sobre colheita do café. Aquele momento ali delicado, né? Mas também que tem que ter uns gastos, né? O produtor arca com alguns gastos, porque não é só na plantação, né? A colheita também, sim, ela demanda de gastos. Bora falar disso hoje? Vamos. É um tema muito pertinente ao momento, porque nós temos que pensar o seguinte: quando nós somamos o momento ali da colheita do café, que é retirar o cafezinho lá do pé de café, né? Nós temos que entender que existem algumas coisas que aconteceram antes deste momento e que demandaram valores deste produtor. Nós temos um momento que vai além da colheita, que é o pós-colheita, né? Exatamente. Né? O produtor tem que se preparar para colher, depois ele precisa colher, e depois que aquele café estiver no terreiro, ele continua tendo gastos. Tá certo? Então, haja dinheiro. Estes valores somados chegam aí a 40% daquele que é o custo de produção de uma saca de café. Será que o produtor amigo, ele sabe disso? Alguns sabem, né? Pois é. Fizeram essas contas, será? Então, essa vida minha no café... vida minha... a minha vida a minha vida é no café, né? Então, você vê de tudo. Você vê o produtor que faz conta de tudo, você vê o produtor que tem tudo nos mínimos detalhes, você tem aquele produtor que tem um sentimento, um feeling, né? Ele sabe mais ou menos quanto que é, mas ele nunca colocou na ponta da caneta, mas ele sabe também que ele precisa do dinheiro. Perfeito? Certo. Então você tem um universo aí bem diversificado de produtores que têm conhecimento em relação a esses custos, outros produtores que não têm conhecimento, mas todos eles demandam por recursos, né? Ultimamente, e graças a Deus e felizmente, as instituições começaram a voltar as suas atenções para o produtor rural. E já existia e sempre existiu o crédito para o produtor rural. Agora existe o crédito... Bom, isso é quem vai falar o nosso convidado mais detalhadamente, mas o que eu queria dizer é que existe crédito detalhado, né? Para cada momento, talvez, do plantio, da colheita. Existe. Eu acho que assim... E talvez um crédito consciente, será que isso existe? O que nós temos... vamos dizer, que funciona no mundo e também no Brasil, são recursos aí que nós chamamos de recursos subsidiados, né? Que geralmente executam aquelas práticas de juros abaixo das práticas de mercado. Por isso que nós chamamos de subsidiados. Subsidiados, né? isso. Então existem os subsídios diretos e os indiretos, né? O direto é quando o governo vai dar o dinheiro, né? Ele dá o dinheiro para o produtor produzir de alguma forma, em algum programa, dentro de um contexto social. Isso a gente não vai ver no Brasil, não, né? Mas isso aí é uma prática, vamos dizer, do mundo desenvolvido. Né? Subsídio, né? O produtor recebe esse subsídio direto para produzir. Entendi. Né? Tomando por base que a produção ela é essencial para a vida do país. Porque nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de gêneros
de primeira necessidade, a primeira necessidade humana, né? E existem os subsídios indiretos, tá certo? Então, a taxa de juros, ela pode ser aí um instrumento utilizado para o governo colocar a mãozinha lá e trabalhar esse apoio através do subsídio. Além dos recursos subsidiados, nós temos os recursos livres, né? Que são os recursos que existem no mercado. É o dinheiro que as instituições financeiras captam para emprestar, né? Dentro daquela lógica do mercado financeiro. Perfeito? E quando a gente fala de colheita de café, nós temos aí o famoso recurso chamado de pré-colheita. Por que pré-colheita? Porque ele é liberado antes que a colheita aconteça, né? E para isso nós trouxemos aqui uma pessoa, né, que vai nos ajudar, dar um suporte bacana para isso acontecer. Vamos passar a bola para quem entende do assunto, crédito para o produtor rural, para a colheita. Nosso convidado de hoje é Rodolfo Bastos, diretor de negócios do Sicoob Credivaz. Seja bem-vindo, Rodolfo, fique à vontade, tem uma xícara para você. Esse é o nosso Café na Pauta. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Jones, Leandro, é um prazer estar aqui falando um pouco com o nosso produtor rural, né? Ao nosso cafeicultor, mais precisamente. E estamos aqui à disposição para estar tirando as dúvidas aí que vai ter ao nosso produtor. Serão várias, hein? Sim. Aliás, eu quero abrir um canal aqui de comunicação para as pessoas tirarem suas dúvidas e fazerem suas perguntas. Nós temos o Instagram, que é o Café na Pauta Oficial. Nós temos o Facebook, Café na Pauta, e nós temos um WhatsApp, que é esse que está aparecendo na tela, 35999075308. Então, para qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha para os nossos convidados, a gente vai lançar anteriormente as entrevistas e posteriormente também. E então, você é só perguntar o que você quiser, que a gente vai dar. Eu quero perguntar sobre isso. Em cima da sua pergunta, a gente vai trazendo os nossos convidados. Você pauta o nosso Café na Pauta. Ficou bom isso, hein? Rodolfo, Sicoob Credivaz é uma instituição já de quantos anos de história? Hoje a Credivaz está com 27 anos, né? E ela foi uma cooperativa que iniciou no mundo do crédito rural. Era uma cooperativa de crédito rural. Hoje já é uma cooperativa de livre admissão, mas ela tem assim, um olhar muito forte para o agronegócio. Nós viemos do agronegócio, né? Então não poderia ser diferente. Todos os produtores, especificamente também na nossa pauta aqui, que é o cafeicultor. As cooperativas foram tomando um rumo, né? Lá atrás, cooperativa era aqueles produtores se reuniam, faziam uma cooperativa. Agora nós temos uma cooperativa de crédito, que também houve da necessidade de mexer com o dinheiro. E aí, dentro disso que você está falando, eu vou abrir parênteses e falar o seguinte. A grande maioria das cooperativas de crédito nasceram a partir das cooperativas de produção. Exatamente. Olha que interessante, tá? Você vê o embriãozinho da cooperativa de crédito é a cooperativa de produção. A própria Credivaz foi criada dentro das instalações da cooperativa de produção, a Coopervaz. Muito bem. Exatamente. E ela atua no sul de Minas? Todo o sul de Minas. Hoje nós estamos com 45 agências espalhadas aí no sul de Minas. Sensacional. Estamos falando aqui sobre o crédito para o produtor, para a colheita necessariamente. Existe um crédito separado para cada coisa ou o crédito é um só? E aí é determinado pelo tempo em que esse produtor pega esse crédito? Na verdade, tem essas separações, sim. São recursos para tratos culturais, que a gente fala, posteriormente colheita e, por fim, o armazenamento e a comercialização desse produto. Então, são etapas distintas e nós agora, nesse período de abril e maio, nós já estamos iniciando os recursos para a colheita de café. E aí, Rodolfo, dentro deste contexto que você está respondendo, volta naquela fala minha, né? Nós temos a caixinha dos recursos que, vamos dizer assim, são recursos obrigatórios de repasse do governo e recursos livres, seriam isso? Exatamente. Os recursos subsidiados que a gente fala, o próprio nome já fala, né? O governo federal ele faz uma equalização desse dinheiro junto ao Tesouro Nacional, para levar ao produtor rural uma taxa de juros mais atrativa, vamos dizer assim. Tá. Mas também temos os recursos da própria cooperativa, que são os recursos livres, né, que a gente chama. E vocês trabalham com os dois? Trabalhamos com os dois. Oferece na mesa para o produtor, nós temos esse e esse?
Isso aí vai muito vamos pensar assim, do momento que o produtor chega na cooperativa, porque como é recursos subsidiados, é um recurso que tem uma saída muito grande. Então, ele é um recurso limitado. É um recurso limitado. Todas as instituições financeiras trabalham com esses recursos. Então, vamos dizer assim, quem chega na frente bebe água limpa. Então, a gente precisa estar direcionando mais rapidamente esses recursos. Dentro dessa pergunta, dentro dessa resposta que você deu, né? É interessante isso. Quem chega na frente bebe água limpa. Interessante isso aí, sabe por quê? Porque assim, você trouxe uma ideia de necessidade de planejamento. Sim. Né? Então existe, vamos dizer assim, dentro da instituição Sicoob Credivaz, né? Vamos dizer assim, uma coleta de proposta, se existe para a tomada desses recursos, quando que ela acontece? Quando fala, abrimos aqui um momento para coleta dessas propostas que vão atender aí as necessidades de recursos para coleta? Normalmente antecede 30 dias aí para começar a fazer a colheita dessas propostas, né? A coleta dessas propostas. Entendi. E aí a gente vai trabalhando durante todo esse período, chega um momento que o recurso ele é limitado. Quando termina, nós colocamos aí para o nosso produtor o recurso próprio da cooperativa. Perfeito. E isso se estende, por exemplo, você está colhendo agora as propostas? Você está no momento já de coleta de estamos colhendo as propostas, né? Uhum. E esse momento, assim, tem produtor que a colheita está mais adiantada, tem uns que ainda estão verdes, então demora um pouco mais para ele buscar esse recurso para a colheita. Então não tem um período preciso assim, mas normalmente o mês de abril já é um mês que a gente recebe essas propostas e começa a trabalhar a análise de crédito para a liberação. Isso se estende até quando, mais ou menos, com base no último ano aí que os recursos de colheita até próximo do mês de agosto. Até próximo do mês de agosto. Isso. Vamos falar para aquele produtor que nunca pegou um recurso. Aquele produtor que está começando, que tem a curiosidade de saber, eu preciso de um dinheiro. Vocês vão atrás dele, vocês captam isso? Ou ele chega na porta do banco, eu quero falar sobre empréstimo para fazer a minha colheita do café. Como é que a gente fala diretamente para esse produtor pequeno que está começando agora e precisa de um dinheiro, de um subsídio? Aliás, o subsídio ele é um dinheiro que já vem do governo e vocês repassam para ele. Repassam ao produtor sem nenhuma colocação de spread em cima desse dinheiro. Do jeito que nós recebemos, nós repassamos ao produtor. Então a totalidade das condições que chega, a plenitude das condições que chega para o Sicoob Credivaz é repassada para o produtor. É repassada direto ao produtor sem nenhuma margem financeira da cooperativa. Então, por exemplo, hoje nós temos recursos de acordo com o porte do produtor, Pronaf, que é o pequeno produtor rural, que a taxa de juros é 6%. O Pronamp, que é o médio produtor rural, a taxa de juros dele é 8% ao ano. E o grande produtor, que hoje a taxa para o grande produtor rural está em 12% ao ano. Então, do jeito que nós recebemos esse recurso, nós repassamos ao produtor sem nenhum tipo de margem em cima desse recurso. Então, voltando lá para o produtor, primeiro acesso. O produtor que está começando agora, o pequeno que está ali se aventurando, ou já é do ramo, mas ainda não teve ainda esse acesso. O que é que vocês oferecem? Como é que é essa conversa inicial? O que é que ele precisa ter para ter esse crédito? Hoje o Sicoob Credivaz tem uma equipe especializada no agronegócio, né? Nós preparamos aí uma equipe que vai a campo, vai visitar o produtor rural, mas é claro que a gente não tem braço para estar visitando todos os produtores. Então, por isso que nós temos as nossas agências físicas, que o produtor vai chegar lá, vai conhecer o seu gerente, né? E vai estar fazendo a negociação dessas propostas de crédito. E aí precisa do quê? Documentação? Ou só precisa de um CPF e está tudo certo? Não, primeiramente ele tem que ser um associado da Credivaz, né? Então, se não for associado, ele tem que se associar nesse primeiro momento. E a documentação, né? Um laudo de limite de crédito, ele tem que ter a documentação completa de produtor rural, cartão de produtor e daí por diante. E aí nós fazemos, né, toda a análise e deferimento dessas operações de crédito. Certamente vai precisar de um laudo de vistoria de safra também, né?
Nesse primeiro momento, o engenheiro prestador de serviço para esse produtor, ele já faz toda essa documentação, então você já recebe laudo de limite e o projeto técnico, né? Então, o agrônomo que presta o serviço ao produtor, ele faz esse projeto técnico, mostrando a necessidade que esse produtor vai ter enquanto recursos. Então, o produtor precisa mesmo de outras pessoas para ajudar nisso. Assim. Sim, sempre. Eles mesmo tendo... começou aqui um trabalhinho, minha terrinha, alguns pequenos pedaços de terra eu quero fazer. Ele precisa de ter alguém para ajudar nisso antes de chegar até vocês? Exatamente, Jones. Esse momento de crédito, ele precisa do apoio de um engenheiro agrônomo que vai fazer não só a verificação da parte da lavoura, mas também a parte da documentação que a instituição financeira vai solicitar desse produtor. E essa contratação deste engenheiro, deste técnico, é feito de forma individual. O projeto chega pronto para vocês? O projeto chega pronto. Hoje nós temos inúmeros engenheiros agrônomos credenciados à Credivaz, né? E aí esse produtor vai estar procurando um desses credenciados e solicitar essa documentação. Perfeito. Rodolfo, já aconteceu você possa contar alguma história de algum recurso não ser aprovado e ele tentar e vocês de alguma maneira aprovarem esse recurso? Já aconteceu do cara ir e voltar várias vezes para tentar buscar esse dinheiro para a colheita dele ou para a produção dele? Não? Acontece, Jones. Na verdade é o seguinte, essa análise de crédito ela é muito pautada, né, na capacidade financeira desse cooperado. Então, às vezes, assim, acontece do produtor estar muito alavancado no sistema financeiro e aí a gente não tem essa condição de estar concedendo um novo crédito para esse produtor. Quando você diz alavancado, é que existem obrigações deste produtor com a instituição financeira em outros tipos de empréstimos e financiamentos. Em outros tipos ou até em outras instituições financeiras, que também é possível, né? Você vai puxar o bacen do produtor. Em outras palavras, ele pegou dinheiro demais na praça. De acordo com o tamanho da produtividade que ele tem. E isso acontece? Às vezes acontece. A gente tenta, sendo cooperativa de crédito, né? O próprio produtor é o dono da instituição, vamos falar assim, mas a gente tem, né, os critérios de análise e concessão de crédito e algumas vezes acontece sim. Mas isso a gente tenta fazer dentro, né, de uma estrutura que seja bom tanto para o produtor quanto para a cooperativa. Porque o excesso de crédito também mata esse produtor rural. E perde. E acontece, né? Acontece. Na verdade, seria um crédito aí concedido de uma forma sem critérios, né? Deliberado sem critérios. Você está falando em relação a isso, né? Em relação a isso, porque quando a pessoa está, vamos dizer assim, alavancado financeiramente, ele perde a rentabilidade do negócio, né? Que todo recurso que ele vai conseguir com a venda do produto, às vezes é para pagar os juros. Então, ele fica sem o recurso para subsídio da própria atividade ou da família, né? E dentro desse contexto, Rodolfo, o que seria hoje o custo dessas linhas de recurso pré-colheita? O que hoje estaria sendo ofertado por produtor? Isso aí, Leandro, ele varia muito do porte do produtor, conforme eu falei anteriormente. O pequeno produtor, as linhas de Pronaf, a taxa de juros é 6% ao ano. Para o médio produtor, tem as linhas do Pronamp, né, que aí são 8% ao ano da taxa de juros, e aquele grande produtor rural, a taxa de juros dele é 12%. Isso varia muito do porte do produtor. Então, você falou, porque você trouxe essa informação antes, eu entendi o Pronaf de maneira geral. Não, nós estamos falando do pré-colheita, né? Então, exatamente. O Pronamp, Pronaf e o recurso para o produtor maior, você tem essa variabilidade. A taxa de juros vai de acordo com o porte e estrutura desse produtor. Perfeito. E quais são as condições assim, para ter acesso a esse recurso? Ele precisa dar garantias, ele dá o laudo que você já falou, mas e quais são as garantias? A própria terra é a garantia? Na verdade, a gente trabalha com vários itens de garantia. Pode ser uma garantia pessoal, que no caso a gente fala que são os avalistas, né? Ou também pode ser máquinas e equipamentos e a própria fazenda ou área rural. Seria uma hipoteca, né? Ou alienação fiduciária, que é uma outra modalidade de garantia. Qual que é a diferença das duas? Só para o produtor entender, quando a gente fala de uma alienação fiduciária e quando trazemos o conceito de hipoteca. A diferença é o seguinte, a hipoteca, a propriedade fica ainda no nome desse produtor rural.
No caso da alienação fiduciária, e é isso que está mudando o mercado financeiro, as instituições estão exigindo que seja alienação fiduciária, que nesse momento que coloca a garantia, passa-se a propriedade desse bem para a instituição financeira, até que a operação seja totalmente liquidada. O produtor liquidando essa operação, devolve-se a propriedade para o produtor. Então, para as instituições financeiras, a modalidade de alienação é mais segura por conta dessa situação. Mas assusta o caboclo, não assusta não, pai? Ó, você vai passar, você dá aqui essa terra para mim, enquanto você não terminar de quitar esse recurso, essa terra... Mas ô Jones, tem uma coisa... Não assusta, não? Eu tenho uma coisa dentro dessa fala sua que eu entendo da seguinte forma, aonde existe o exercício moral ali da promessa, né? Então, ou seja, a promessa do pagamento daquele crédito. Exatamente. Né? É claro que a gente precisa fazer uma leitura contratual e poucos realizam leitura contratual. Sim. Não é verdade? É difícil mesmo, porque assim, muitos termos que são colocados ali acabam muitas vezes o produtor não entendendo, mas você precisa fazer uma leitura contratual daquilo que você está assinando, né? Mas se existe um compromisso moral, não existe a preocupação, né, de você estar na posse indireta do bem, né? Porque você fica na posse indireta do bem. Exatamente. O primeiro proprietário passa a ser instituição financeira. E essa pergunta do Jones é interessante porque todas as duas formas de garantia, elas são registradas em cartório da mesma forma, né? O objetivo são praticamente igual. Só que quando é alienação fiduciária, a instituição financeira ela fica mais confortável nessa concessão de crédito. Menos vulnerável. E aí, o que ela faz? Ela aumenta o limite de crédito desse produtor rural. Então, tem alguns benefícios também para o produtor, enquanto a instituição faz a garantia de alienação. O fato de ser uma alienação em detrimento aí à hipoteca, permitiria a ele acessar taxas melhores de juros? Com recursos livres da cooperativa, é exatamente isso, Leandro. Quando o subsidiado não, porque do mesmo carimbado, né? Carimbado, exatamente. Mas com os recursos livres da cooperativa, tem uma diferenciação de taxa quando a garantia é hipoteca e tem uma diferenciação quando é alienação fiduciária. Então, assim, aonde eu quero chegar com essa fala do Rodolfo? Uma vez entendido o contrato, né? E nós estamos falando aqui de boa-fé, né, de pagamento. Uma vez entendido, aquele produtor que está ligado na questão dos custos, porque os juros que o cara está pagando está compondo o custo dele, não é verdade? Sim. Ele vai preferir, inclusive, a alienação fiduciária. Concorda? Hoje, quando tem essa diferenciação de taxa, qualquer coisa mais benéfica que você tem no seu custo é atrativo. Então, o próprio produtor ele tem essa consciência, né, de estar buscando cada vez mais essa redução de custos financeiros na sua atividade. Então, você tem um cardápio para oferecer para esse produtor com várias opções. Cada um tem as suas vantagens e ele escolhe o que ele acha melhor? Na verdade, a instituição financeira, a Credivaz, ela indica qual que é a necessidade dessa garantia. Você faz uma orientação, né? De acordo com o valor dessa operação de crédito. E é claro que os valores mais expressivos, né, nós indicamos que se faça através de uma alienação fiduciária. Perfeito. Né? Vamos abrir aqui o leque. Desculpa, Rodolfo. Você falou de valores. Quanto é esse valor? Varia? O cara chega lá pedindo quanto? Quanto é que ele precisa de quanto para fazer... Assim, os valores são variáveis. Aí você mede o tamanho dele pelo valor que ele está necessitando. Essa necessidade é ele quem fala, eu preciso de 100 mil, eu preciso de 50. Né? Não é assim que funciona? Ou você faz uma avaliação, Na verdade, faz uma pesquisa da necessidade dele? Na verdade é o seguinte, esse projeto técnico que é elaborado pelo engenheiro agrônomo, prestador de serviço ao produtor, ele vai colocar isso no papel. Qual que é a necessidade e demanda de crédito que esse produtor necessita. E geralmente sai a demanda? Sai, já vem mais ou menos pronto o custo de produção para determinado momento, né? Então, por exemplo, está na época de colheita de café, o associado tem lá, 10, 20, 50 hectares de café. Então, o agrônomo ele já faz uma previsibilidade quanto de recurso esse produtor vai ter que ter em mãos ou através de financiamento
para tocar a atividade. Então já vem isso estabelecido para a gente. E a instituição de posse dessa informação, ela vai ver se aquilo que o agrônomo sugeriu de valor é, primeiro, compatível com a capacidade de pagamento do produtor. Se for, vai passar na análise de crédito e, consequentemente, fazendo a liberação do recurso. Ô Rodolfo, dentro deste contexto, a gente percebe que muitos produtores acessam, né, instituições financeiras, conforme a Credivaz. Algumas cooperativas de produção também acabam ajudando o produtor, com certeza, neste momento de colheita. E a gente entende que os recursos deliberados, né, pelo menos em cooperativa de produção que eu tenho acesso, eles possuem ali um prazo, né, uma validade, não uma validade, mas um prazo mais curto para o pagamento do recurso, né? Então, por exemplo, você tem ali recursos que são liberados com vencimento para 30 dias, que podem ser renovados para mais 30 dias. É uma prática que gira dentro de cooperativa de produção. Certo. Porque não é o papel da cooperativa, é o papel da instituição, né? Vamos dizer assim, vamos separar por papel, né? Mas acaba que muitas cooperativas também assessoram, ajudam os cooperados nesse sentido para iniciarem ali o trabalho de colheita. Aonde que eu quero chegar? Dentro de uma instituição como a Credivaz, falando de recursos carimbados, né, os recursos de governo e os repasses livres que a instituição faz, você tem qual validade para o pagamento pelo produtor nestes recursos de colheita? O que é dado de prazo para o produtor pagar esses recursos de colheita? Leandro, bem lembrado essa questão do prazo, porque isso gera muita dúvida ao nosso produtor. Especificamente dos recursos para a colheita do café, o Manual de Crédito Rural estabelece que para o pequeno produtor rural, que é as operações de Pronaf, o pagamento é 90 dias após o término da colheita. E para os recursos de Pronamp, que é o médio produtor e o grande produtor, 60 dias após a colheita do café. Para ali. Então é de uma vez só, não é parcelado, isso você não dissolve em 12, 36. Não. Porque na verdade, quando a gente dá esse prazo de 60 dias, a gente acredita que já chegou o tempo dele colher, armazenar e comercializar o produto. Então já está no fluxo, né, do próprio atividade da associação. Essa colocação feita por Jones, ela é pertinente porque assim, nós temos que imaginar o seguinte: existe aquele momento que o produtor está se preparando para a colheita, né? Ele começa a colher o café. Se tudo correr bem, né, em relação à quantidade de pessoas que ele tem no campo para colher o café, se o tempo ajudar, né, sol, secagem do café, e não tiver nenhuma situações de chuva ou problemas que possam atrasar o processo, dentro de 20 dias ali ele já consegue, na verdade, estar vendendo ali o primeiro lote de café. Né? Então, por isso que eu acho que justifica esses recursos serem recursos aí mais a curto prazo, né? É mais um capital de giro ali destinado, né, para e também tem uma situação. Esse vencimento da colheita, a gente coloca em média 60 dias após o termo da colheita, porque logo em seguida o produtor já vai começar a olhar outra linha de crédito, que aí é os tratos culturais, para ele já começar a fazer todo o processo novamente da nova safra. Então é um ciclo que se termina uma etapa e inicia a outra, né? Por isso que é limitado esse vencimento aí. Ou seja, daqui a pouquinho ele volta, vai aqui falar eu quero agora um recurso. Isso é uma prática? Ou o cara que fez uma boa colheita, vendeu bem e não precisa desse recurso do banco, ele quer tocar pelo próprio recurso, você está me entendendo? Reaplicar aquilo que ele comprou na pós-colheita, por exemplo. Isso é saudável para ele ou é bom ele ter esse respiro e de novo bater a porta e falar, eu preciso de um novo recurso aqui? Ô, Jones, essa pergunta sua é bacana. É o seguinte, vai muito da estratégia desse produtor, ou até mesmo o momento que está passando esse produto que ele está comercializando. Por exemplo, tem época que o produto que ele acabou de colher no mercado, aí a parte do mercado, o Leandro dá aula para a gente nesse assunto, não está atrativo para ele fazer a venda mais precisamente. Então ele vai fazer um crédito de comercialização. Ele deixa esse café estocado em alguma cooperativa credenciada da Credivaz e nós antecipamos parte desse recurso para ele continuar desenvolvendo a atividade. E aí dando a oportunidade para ele vender esse produto no melhor momento que ele achar necessário. E vocês dão uma dica? Vocês dão
dão essa dica para ele? Vocês falam, existe a prática consciente do empréstimo, do crédito para o cliente? Olha, vocês dão conselhos ou isso não faz parte? Nós temos sim a assessoria financeira para o associado do modo geral, mas esse aí é um trabalho mais forte das cooperativas de produção. Aí o Leandro pode até nos ajudar aí, mas nós também temos as assessorias financeiras, mas esse trabalho é mais voltado para a Mas cooperativa tem de esse produção. trabalho consciente, Leandro, de dizer, cara, não vai lá agora não, você não precisa. Se faz isso ou não? Então, eu até coloquei que a sua pergunta ela é muito pertinente, Jones, porque é o seguinte, você trouxe uma situação de um produtor que tem recurso. Sim. Você não trouxe a situação do produtor que vai vender a produção para continuar custeando. São situações Vendeu almoço para comprar exatamente, janta. são situações distintas, né? Sim. Nós estamos falando de um produtor que tem recurso, aquele produtor que muitas vezes ele está em outras atividades também, ou às vezes ele tem uma produção que permite a ele ir se planejando ali ao longo dos anos, do ano, né? E dos anos também, e ele vai dosando ali a quantidade de recursos que ele vai precisando em cada etapa da produção dele. É bacana isso aí. Por quê? Porque caiu um recurso subsidiado. Nós estamos falando aí, você falou que o grande produtor hoje tem acesso a 8%. O grande a 12%, o médio produtor é 8%. Grande 12%, o médio produtor a 8%. E o pequeno a 6%. E o pequeno a 6%. Então vamos lá, se o cara está programadinho, e o cara fez o dever de casa e outras atividades, né, do agronegócio, nós estamos falando de recursos subsidiados. Então vamos falar uma coisa aqui. É mais inteligente para ele deixar aquele dinheiro dele aplicado, vai lá no Rodolfo, o Rodolfo vai pagar para ele 100% CDI, tá certo? E toma um recurso subsidiado. Eu estou te colocando aqui na saia justa. Nem minha área, eu não sei. Entendeu? Vai lá, ó, vamos pegar um recurso subsidiado, que eu tô captando um dinheiro aí que hoje está 1,5%, 1,25%. Seria isso, Selic 9,25, né? Selic está 10,75. Ah, subiu agora, 10,75 está a Selic. Não, tá ali, né? Ela vem caindo. Não, vem caindo, hein? Ela chegou a 13,75, está vindo numa descida de juros aí, mas hoje, atualmente, então, 10,75 ao ano a Selic. Pois é, nós estamos falando aí de um recurso que está 2% abaixo, tá certo? Das práticas de mercado, Jones. Tá. Perfeito? 2% abaixo da prática de mercado. Então, muitas vezes é mais interessante ele deixar o dinheiro dele guardadinho, né? Vai lá, toma um recurso do governo, né? Tá bom. Tá certo? Faz o trabalho de colheita, né? Realiza aquele trabalho de colheita. Agora, para isso, ele não precisa, ele não pode, na verdade, vamos dizer assim, ele tem que se planejar. Ele precisa ter uma vida planejada para que, de fato, ele consiga Eu acho que essa é a palavra, dessas benesses. O planejamento, mais do que nunca, é essencial para esse produtor ter um ganho, uma rentabilidade no seu negócio. O planejamento faz toda a diferença para a atividade desse produtor. Existe uma assessoria para isso no Cicobi Credivaz ou é um planejamento individual, cada um faz o seu? Nós temos, sim, alguns encontros, palestras, né, que são feitas através dessa equipe que nós montamos do agronegócio, né, mas sempre é bom também esse produtor estar buscando informações no mercado financeiro, junto às cooperativas de produção que também tem essa parte de assessoria, e o próprio engenheiro agrônomo que presta serviço para esse produtor, ele tem a capacidade de estar orientando de alguma forma. Você falou de juros Selic. Se essa taxa cair, vocês derrubam essa taxa também ou isso não tá ligada uma não ligada à outra? Na verdade, com a redução da Selic, é uma tendência que para a próxima safra 2024-2025, o governo federal ele pode e deve reduzir um pouco essa taxa de juros. Mas como os recursos são subsidiados, quem define é o governo, né? O Ministério da Agricultura que vai estar fazendo as suas análises e chegando numa taxa final. Mas é uma tendência de redução para a próxima safra. Mas isso não depende da instituição, e sim Rodolfo, do governo federal. Bacana. Dentro deste contexto do recurso do governo federal, nós sabemos que existem outras instituições que também, vamos dizer, demandam, né, este recurso. Como que é feito essa distribuição entre as instituições financeiras, né? Leva-se em consideração o tamanho da carteira, não, o tamanho da carteira que
que o Sicoob tem, o tamanho da carteira que um Itaú tem, que um Banco do Brasil tem, como que funciona? Só para a gente ter uma ideia e para a gente passar, né, para o produtor, vamos dizer, a necessidade dele se programar. Vovó, se eu não fui, eu tenho que ir rapidinho lá, porque logo esse recurso esgota. Né? Então, essa é a primeira pergunta. E segundo, quando mais ou menos que acaba este recurso? Porque os recursos de colheita vocês deliberam até agosto. Sim. Só que ali entra um pouco também de recurso livre, né? Que certamente vocês estão completando as demandas com recursos livres, né? Recurso da instituição. Mas o dinheiro do governo, que é aquele dinheiro subsidiado, vai até quando e como que isso é distribuído entre as instituições? Como que funciona? Na verdade, Leandro, respondendo a sua pergunta, o Ministério da Agricultura, ele tem essa informação quanto de recurso na safra anterior cada instituição financeira repassou. Né? Então, ele vai muito pelo histórico e tem uma possibilidade de fazermos demandas para esse órgão. Então, assim, ele já tem isso tudo pautado quanto que cada um repassou. Normalmente, o valor que nós repassamos no ano passado, nós sugerimos um aumento em torno de 20%. É o crescimento esperado da nossa cooperativa, eu vou falar muito da nossa cooperativa. Então, assim, se nós repassamos 100 milhões no ano passado, nós sugerimos, então, que aumente 20%. Então, a nossa demanda para a próxima safra ficaria em torno de 120 milhões. Isso aí é só um exemplo, mas é assim que trabalham as instituições. E por outro lado, o Ministério sabe quanto que cada uma das instituições repassaram, né, nessas modalidades de crédito. E parece que vocês não podem devolver esse recurso, né? Uma vez tomado. Não tem uma regrinha mais Na verdade, assim, esse recurso, na maioria das vezes, ele até falta. Porque o crescimento exponencial da instituição, ele faz com que o que a gente tem lá, a gente tenta alocar aos nossos produtores, né? Então, hoje, nós temos uma carteira bastante alta de crédito rural, né? Então, tudo que nós recebemos de recursos equalizados, nós colocamos junto ao nosso associado. Agora, uma pergunta mais interna mesmo, em relação à instituição. Um exemplo, se sobra recursos do pré-colheita, né? O recurso vem carimbadinho ali para o pré-colheita, você pode utilizá-lo num custeio aí de estocagem ou não? São recursos distintos, né? Separados, porque o prazo, né? é diferente, né? E a forma da contratação de cada um desses recursos também são distintas. Então, aquele recurso, ele vem de fato carimbado para aquela destinado para essa modalidade nessas condições. Já chegaram os recursos? Já estão Sim, disponíveis? esses recursos especificamente da colheita de café, ele já está disponível desde 31 de março, que a partir de agora já começa, né, os recursos especificamente para a colheita do café. Então, se o produtor quiser beber água limpa, tem que correr na instituição Sicoob Credivaz e adquirir o seu recurso para colher. E a segunda pergunta, né, a segunda parte, que até quando vai mais ou menos a deliberação desses recursos de governo, até quando eles duram, né, vamos dizer, distribuir, tem mais ou menos uma ideia, um histórico? Até acabar. Exatamente assim, nós recebemos esse recurso, né, vamos dizer assim, o primeiro lote de recursos, porque quando se tiver uma entrega muito alta ao produtor rural, a instituição financeira tem a possibilidade de requerer, junto ao Ministério, mais recursos. Né? Então, enquanto tiver disponível no Ministério, a gente vai tentando. Mas chega um momento que já esgotou, todas as instituições já receberam seus recursos, e aí, se caso houver necessidade, nós complementamos com o recurso próprio da cooperativa. Ok. Rodolfo, qual seria o custo desses recursos próprios da cooperativa? Teríamos um número hoje para, vamos dizer assim, para falar para o produtor? Varia muito também, Leandro, por ser recurso próprio da cooperativa, qual é o tipo de garantia que vai ser dado nessa operação de crédito. Então, nós já falamos de garantias, né, no momento anterior aí. Perfeito. Mas em média, em torno de 15% ao ano seriam esses recursos. Tá, isso aí, tá. Então, amigo produtor, corre, Sicoob Credivaz, está aqui na tela a informação que ele precisa, mas você pode deixar um endereço, um telefone para contato para o pessoal buscar o Sicoob Credivaz, que disponibiliza o recurso para colheita agora para o produtor. Mas é só para o produtor de café? Porque agora é a época do café, mas eu posso usar esse recurso para outra coisa?
O Jones, nós temos todos os recursos para todas as áreas. Como nós estamos falando precisamente do café, mas nós temos recursos para todo tipo de grão, milho, soja, E eles gado são diferentes? Também tem subsídio do governo e tem recursos próprios da cooperativa. Então, hoje, sim, produtor rural, independente da modalidade que ele atua, nós temos os recursos disponíveis lá na Credivaz. Dá para fazer isso de forma online? O produtor está longe, mas ele é um cara tecnológico, ele tem acesso. Existe como fazer, ou ele tem que ser presencial? A proposta. Existe, a coleta da proposta. Ou estou entrando aqui dizer, no aplicativo, preenche os dados. Existe, o Cicobi disponibiliza isso ou tem que ir à agência? As linhas de crédito rural, especificamente, ela é um pouco mais complexa, porque precisa de projeto técnico, né? Mas inicia-se também pelo próprio aplicativo, tem condição de estar fazendo isso de forma online, mas não é o comum de acontecer nas linhas de crédito rural. Em outras linhas de crédito comercial, por exemplo, é mais fácil você operar de forma online, sim, pelo aplicativo e outros canais. Bacana, muito bom. Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas que a gente queria. O Rodolfo está até mais magrinho. Acho que a gente conversou bastante, dito Sugamos isso. bastante do Rodolfo aí. Eu acho que... Mas ele veio preparado. Você viu que... Uma preparada, não Tanterra, deixou perguntou, respondeu. Nenhuma bola pingando. A gente quer agradecer a sua presença. Rodolfo Bastos. Obrigado, Rodolfo. Diretor de negócios do Cicobi Credivaz, uma instituição que já está há 27 anos no mercado no sul de Minas Gerais, atendendo aos produtores de uma maneira geral. Falamos sobre colheita do café. Então, se você pegou agora um recurso subsidiado pelo governo, ou direto da agência, ou direto da instituição, você vai usar esse recurso para fazer a sua colheita. Lembrando que é um recurso curtinho. O prazo é ali. É curto, aí, é mais para iniciar. termina um para começar outro. É isso que a gente... Exatamente. E aí agora eu quero usar para pós-colheita, eu quero usar para comprar. Existe o recurso, eu já ia fazer essa pergunta, não sei nem se cabe aqui, mas... Cabe. É para comprar coisas. Agora eu quero comprar... Investimentos para... Estrutura. Máquinas e implementos, é a mesma coisa ou é não? Na verdade, essas linhas, né, para compra, né, a gente chama de investimento, né? Então são linhas de longo prazo, e aí pode dizer 5, 8, 10 anos, né, e é destinada para aquisição de máquinas e equipamentos, né, é o mais comum nessas linhas de investimento, ou também para aumentar a sua lavoura, também. Era isso que eu ia falar, não é nem de máquina, ele está falando de insumo mesmo, sabe, do custeio. Do custeio. Cabe aqui isso aqui? O custeio, aí dá uma diferenciação. O custeio é para você custear a lavoura que já existe, né? E o investimento é para você ampliar essa lavoura. Então, formação por isso, de novas lavouras. Formação de novas lavouras e também, no caso de novas aquisições, enquadra, né, nessa questão de investimento. O custeio é para você custear aquilo que você já tem, a sua própria lavoura. Então, tem recurso para tudo. Tem recurso para tudo. Para tudo. Bacana. É só chegar e... Cicobi Credivaz, muito obrigado, Rodolfo Bastos, pela sua presença. Foi um papo bem produtivo. Nosso podcast está no ar e a gente agradece e volte quando você quiser. Agradeço, Jones, Leandro, aí pela oportunidade. Agradeço a Minas FM e para todos os produtores, associados ou não associados, vem ser copo com a gente. Vem ser copo com a gente e eu vou deixar o contato aqui deles, aqui na tela, você tem que estar assistindo. E para você fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que você queira ter, é só entrar em contato com a gente. 359-9907-5308 é o WhatsApp do Café na Pauta. Acho que é isso, né, Leandro? Fechamos mais um. Perfeito, eu acho que o assunto foi bem contemplado, bem explorado, foi na linguagem do produtor, né? É como se fosse um bate-papo mesmo com o produtor, né? Eu acho que isso aí casou certinho lá. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Eu que agradeço a pela oportunidade. Contribuição. O café da agência é bom? Eu vou lá tomar um. Vai lá. Vai tomar um café com a gente lá. É um prazer. O prazer foi todo nosso. Prazer Fechamos todo mais nosso. Obrigado, Rodolfo. Bate-papo podcast Café na Pauta. Rodolfo Bastos, do Cicobi Credivaz. Até a próxima.